Amados irmãos, a paz do Senhor. Professor Daniel Sena, com mais um vídeo para o canal do YouTube, e desta feita nós temos uma mensagem extremamente importante e também instigante. A pedido dos meus alunos, professor, fale sobre o espinho na carne de Paulo. E várias mensagens, pessoas, alunos, ex-alunos que me chamaram no direct para que eu pudesse falar um pouquinho sobre o espinho na carne de Paulo. O que era de fato, professor, esse espinho na carne de Paulo? Na verdade, nós já temos um vídeo aqui no canal que nós demos uma pincelada, porém hoje vou falar um pouquinho mais no original, o que significa esta palavra espinho. Será que o espinho na carne de Paulo realmente era um problema psicológico, um problema espiritual que ele tinha? Nós iremos discernir, biblicamente falando, esse assunto. Porém, eu gostaria que todos vocês que estão gostando do nosso conteúdo, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e, se sentir no coração, compartilhe os nossos vídeos, porque tenho certeza que você compartilhando os nossos vídeos, o nosso objetivo aqui é o reino de Deus, que os nossos vídeos possa chegar ao maior número de pessoas e o próprio YouTube possa entender que os nossos vídeos eles são relevantes e possa estar compartilhando com o maior número de pessoas para a glória do nome do Senhor. Mas neste momento eu gostaria que todos vocês orassem comigo. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, queremos te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá esta tarde, quando estamos aqui como instrumento de suplício, com apenas o cano, Senhor, por onde passa essa água cristalina, a fim de abençoar o meu irmão, abençoar a minha irmã, neste contexto espiritual. Senhor, eu tenho certeza que esta palavra já tem um endereço certo, que é o coração do meu irmão e da minha irmã. Fala conosco e nos abençoe grandiosamente esta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu amado amigo, minha amada irmã, preste bem atenção. O que de fato era o espinho na carne de Paulo? Na verdade, o espinho na carne de Paulo, à luz do grego, é uma expressão que é usada, chamada escolopte. Grave esta palavra. Escolopes, na verdade, que literalmente significa estaca, espinho, ou um pedaço pontiagudo de madeira. Ou seja, algo que na verdade perfura ou fere a pele. É uma única ocorrência deste termo no Novo Testamento e sugere uma dor física, real ou dolorosa que Paulo experimentava. A interpretação mais comum era que o espinho na carne de Paulo representava um sofrimento ou uma fraqueza física que Paulo suportava constantemente. Então, logo no começo, nós começamos a perceber que essa interpretação, à luz do grego eskolopes, nós temos uma conotação que, na verdade, esse espinho seria nada mais, nada menos de que algo
ponto e agudo que na verdade feria o apóstolo São Paulo, ou de repente aí também é algo que Paulo sofria espiritualmente, e outros até chegam a sugerir que era um espinho, o espinho na carne de Paulo era uma opressão que o próprio apóstolo São Paulo sofria na sua própria pele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos vários tipos de interpretação com respeito ao espinho na carne de Paulo. O principal enfoque, no entanto, não é dado sobre o que exatamente era, ou seja, nós temos aqui algumas especulações. Na verdade, o que era esse espinho na carne do apóstolo São Paulo? Alguns chegam até a dizer, na verdade, que era uma aflição contínua ou física, que o apóstolo São Paulo provavelmente uma dor ou um problema de visão. Inclusive, ele até diz na sua epístola: se eu pudesse, eu escreveria com grandes letras. Então, existe aí realmente várias especulações ao redor do que era, na verdade, o espinho na carne de Paulo. Mas vamos mais um pouquinho adiante. Preste bem atenção que escolopte, na verdade, significa literalmente espinho, como nós já falamos, uma estaca ou uma lasca de pedaço pontiagudo de madeira. É uma palavra que carrega a ideia que algo afiado e pontiagudo feria o apóstolo São Paulo. Todos nós conhecemos a história que ele orou para que realmente aquele espinho da sua carne pudesse ser realmente retirado do próprio apóstolo São Paulo. E quando o próprio Senhor Deus fala para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu espírito já tem se aperfeiçoado na tua fraqueza. Então você começa a perceber, meu amado amigo, minha amada irmã, que a Bíblia ela se explica a si próprio. A Bíblia responde ela mesma. Então não existe essa questão de nós começarmos a fazer conjecturas, começarmos a pensar que era isso, que era aquilo, quando na verdade a própria Bíblia, a palavra do Senhor, ela já responde. Então preste bem atenção, escolopte significava nada mais, nada menos de que uma fraqueza. Sim, senhor, sim, senhora. É como se fosse um tipo de soberba. Porque na verdade, amados irmãos, o texto bíblico, ele é, na verdade, real e verdadeiro. Não precisa forçar o texto para tirar deste texto aquilo que não existe. E o texto diz para que eu não me soberbecesse pelas grandezas da revelação. Foi posto em mim um espinho, a saber, o mensageiro de Satanás. E esse me esbofeteou por 2 ou 3 ou até muito mais dias. E eu me punha de joelho e pedir ao Senhor para que esse espinho pudesse sair, quando justamente o próprio Deus fala para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu espírito já tem se aperfeiçoado na sua fraqueza. Então preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, o significado mais profundo do termo vai além do físico, indicando uma luta ou um tormento que aflige cotidianamente, podendo ser uma doença física, uma fraqueza ou um sofrimento espiritual, atuando como, na verdade, um lembrete. Sabe aquela questão que muitas das vezes, quando o Senhor reparte para nós, um determinado dom, compartilha conosco, nos empresta aquele dom, e muitas das vezes nós queremos nos ensoberbecer,
queremos realmente dizer que nós somos o último biscoito do pacote e o Senhor Deus não dará a sua glória ao homem e nem a sua adoração à imagem de escultura. E ele vai com espinho e espetava o apóstolo São Paulo, colocando o apóstolo São Paulo novamente no trilho e aonde Deus o queria. Exatamente isto, meu irmão. Então, na verdade, nós não acreditamos que ele sofria de problema de visão, nesse caso do espinho, ou tinha uma perturbação espiritual, problema de epilepsia e assim por diante. Não, senhor. Mas ele tinha um problema sim, e a Bíblia ela é clara em dizer, quando ele ora, quando ele diz em alto e bom som, para que eu não me ensoberbecesse. Essa palavra ensoberbecer vem de soberba, orgulho e assim tudo aquilo que carregava o apóstolo São Paulo. Obviamente que isso você não vai ver praticamente todos os dias na sua vida, mas especificadamente neste papel, neste acontecimento, de repentemente, com todos os atributos, com todos os cargos, sabendo que ele era um dos maiores dos apóstolos, apóstolo dos gentios, de repentemente, em algum momento da sua vida, aquilo subiu para a sua cabeça. E quando Deus, como é um Deus ordeiro, que conhece todas as coisas, sabendo desta soberba que queria subir no coração do apóstolo São Paulo, Deus permite. Inclusive nós temos uma matéria na faculdade que nós falamos sobre a permissividade de Deus. Ele não dará sua glória ao homem. Lembre-se de Nabucodonosor, quando ele constrói aquele castelo e disse em alto e bom som: construirei essa grande magnificência para a minha própria glória. O orgulho e a soberba tinha subido para a cabeça do rei, e Deus permite que o rei fosse comer capim, e lá no pasto Deus muda o disquete da cabeça do rei. Então eu não acredito que não era nada daquilo que muitas pessoas dizem, que ele tinha um problema de epilepsia, de visão nesse contexto, e que de repente tinha até um problema espiritual no sentido de não estar em sintonia com o espiritual. Não, absolutamente não. Acreditamos sim o que a Bíblia diz, e ele mesmo diz, para que eu não me ensoberbecesse pelas grandezas da revelação. Então Paulo tinha sim naquele momento uma fraqueza espiritual que estava subindo para a sua cabeça, e de repente ele pensava que naquele momento ele era um dos mais importantes, não tinha pessoas mais importantes do que ele, e naquele momento, como Deus conhece todas as coisas, subindo para a sua cabeça, ele permite que o mensageiro de Satanás permite, e ele vai e toca, fere o apóstolo São Paulo, colocando agora realmente o apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, no eixo, no trilho. E a Bíblia diz que quando Deus tem uma obra na nossa vida e que nós queremos tomar outros caminhos, Ele nos lança com o anzol e traz-nos com os anzóis pelo queixo para onde Deus o quer. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, não se esqueça, o problema do espinho de Paulo não era outra coisa a não ser uma certa soberba. Nós não vamos esmiuçar que tipo de pensamento passava pela cabeça do grande apóstolo, mas certo é que ele pensava que era o último biscoito do pacote, e isso não agrada ao Senhor. Então Deus permite que o adversário vá e toque como se fosse um espinho, para que o disquete da cabeça do grande apóstolo dos gentios mudasse e ele se voltasse na posição que Deus o queria. Então esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, e até advertendo você, realmente como se fosse uma palavra de despertamento espiritual. Muito cuidado, meu irmão. Tem um ditado que diz: quer saber quem é o obreiro que está do seu lado? Dê corda para ele.
E quando realmente você pensar que é o dirigente daquela congregação, é o pastor daquela igreja, você já não é mais o pastor, porque aquela pessoa que você deu corda puxou o seu tapete e já está no seu lugar. Então, muito cuidado. O cargo muda, a posição muda a cabeça de muita gente. Mas eu tenho absoluta certeza que essa mensagem foi um grande despertamento para a tua e para a minha vida. Estamos no cargo, estamos na posição sim, mas glorificamos o nome do Senhor, porque Deus dá e também Deus tira. Então nunca se esqueça mais dessa mensagem, que o espinho da carne de Paulo era para que eu não me soberbecesse pelas grandezas da revelação. Foi posto em mim um espinho, a saber, o mensageiro de Satanás. Então não se esqueça, tenho certeza que se de repente eu e você não vigiarmos e queremos nos ensoberbecer pelas grandezas da revelação e pelo que os cargos que a nós foi confiado, não tenha dúvida que o mensageiro de Satanás, permitido por Deus, vem para nos atormentar, a fim de nos colocar no eixo e na posição que Deus o quer. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, nós queremos te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor me dá esta tarde, Senhor, a fim de estar trazendo essa palavra escriturística, meu irmão e a minha irmã, Pai. Que essa soberba não faça parte da nossa vida, Senhor. Que essa soberba não suba para o nosso coração, mas que cada vez que o Senhor nos colocar em lugares altaneiros, nós possamos estar lá embaixo, Senhor. Pois a Bíblia diz que se tu fores fiel no pouco, sim, sobre o muito te colocarei. Portanto, Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá esta tarde de estar entregando essa mensagem, Senhor, e fazendo com que o espinho na carne de Paulo traga-nos uma grande lição para a glória de Deus. Muito obrigado, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada amiga, não se esqueça dessa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, nós pediríamos com toda a humildade, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos para o maior número de pessoas, para que o YouTube possa entender que todos vocês gostam do nosso conteúdo e possa compartilhar para o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a paz do Senhor.